Olá, o informativo da TV Educativa de São Carlos está começando agora. Nós estamos no início da Avenida São Carlos, próximo à Praça Itália. O comércio aqui é basicamente voltado para carros e motos. E o crescimento do número de motos em São Carlos é o assunto da reportagem que você vai ver agora. Elas estão por toda parte. Levam mulheres com capacetes cor-de-rosa, levam jovens para a escola e o trabalho. E levam objetos, encomendas, comida, qualquer coisa, quase tudo. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Vias Públicas, o número de motos em São Carlos cresceu 78% nos últimos 3 anos. Hoje são quase 19.800 motos, andando entre cerca de 79 mil carros. Os motivos são variados, mas no topo da lista está o preço. Alguns modelos de moto ano 2007 são vendidos a R$6.000. Financiadas, as prestações saem por menos da metade de um salário mínimo. Além disso, tem o baixo consumo de combustível e a facilidade para estacionar. E aqui começam os problemas. Já não é mais tão fácil assim estacionar. Embora bastante extensos e distribuídos pelos principais pontos comerciais da cidade, as áreas marcadas para estacionamento só de motos vivem lotadas. Outra questão é o número de acidentes. De volta às informações da Prefeitura, a colisão é o tipo de ocorrência mais comum envolvendo as motos, independentemente da cilindrada. O desrespeito à sinalização dos cruzamentos, como as placas de pare e os semáforos, é a causa número 1. Sem contar a falta de conhecimento sobre o Código Brasileiro de Trânsito, que diz que, na ausência de sinalização, a preferência no cruzamento é de quem vem do lado direito. O principal problema das motos é os condutores das motos, porque eles acabam tendo atitudes que são extremamente inseguras ao trânsito e é um veículo também extremamente inseguro, uma vez que você não tem nenhuma proteção lateral e o para-choque, passa a ser o próprio condutor. Então, a atitude desses motociclistas, em boa parte deles, é que torna a moto um instrumento bastante seguro no trânsito da cidade. Os números em São Carlos vêm crescendo mesmo, de 8 mortos ao ano em 2005 para 12 vítimas fatais em 2006. A Política Nacional de Trânsito, uma espécie de direcionamento, orientação dada ao setor público pelo governo federal, aponta como no máximo aceitável 11 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes. São Carlos registra 4, menos da metade. Os 3 E's que trazem a questão do trânsito, que é o E de engenharia de tráfego, o outro E de educação para o trânsito e o E de esforço legal, que é a fiscalização. E esses 3 E's têm sido trabalhados em conjuntos desde 2001, o que tem proporcionado esses números relativamente baixos. Mas a frota cresce, o número de veículos na cidade aumenta, a cidade cresce e os números absolutos mostram um aumento no número de acidentes e no número de mortes no trânsito. Porém, se nós relacionarmos isso ao crescimento da cidade, ao número de veículos e o crescimento do número de habitantes, tem se mantido em índices relativamente baixos. Em São Carlos, as motos têm preocupado os responsáveis pelo trânsito também das estradas. Com o crescimento da cidade, é comum encurtar distâncias usando a rodovia Washington Luiz, por exemplo. As motos também têm usado essa tática. Além disso, o número de veículos com 2 rodas indo de uma cidade a outra também aumentou. É o que dizem os responsáveis pelo tráfego nas Centrovias, por exemplo, concessionária que administra Washington Luiz, de São Carlos até Limeira. Como as motocicletas não pagam pedágio, a concessionária não tem exato o crescimento desses veículos nas estradas. Mas o número de acidentes envolvendo motos aumentou 30% acima do registrado com carros. O maior problema é o tamanho da moto em relação aos caminhões e aos ônibus. Todo motociclista, quando for à rodovia, tem que saber que ele é a peça mais frágil no conceito de usar uma rodovia. Se ele estiver ultrapassando um veículo grande ou sendo ultrapassado por ele, ele tem que redobrar a sua atenção e a sua concentração em manter a moto orientada no eixo da rodovia. Esse é o maior problema que se encontra hoje com as motos. O outro problema é saber ocupar a faixa de rolamento.
ele tem que ocupar o mesmo espaço que um carro ocupa. Ele nunca deve encostar junto ao acostamento para dar passagem a 2 carros ao mesmo tempo. Além de poder sofrer uma colisão lateral, ele também vai sofrer um maior deslocamento de ar, fazendo com isso que ele possa perder o controle da moto. Velocidade, peso, espaço, massa, os cuidados com a moto na estrada lembram até uma aula de física. E quem não souber a lição poderá ter problemas sérios. Nas estradas, o risco de acidentes com vítimas fatais é 10 vezes maior do que nas ruas da cidade, segundo uma pesquisa feita pela USP São Carlos. Primeiro, conhecer o seu limite como pessoa e como motociclista. Se possível, não utilizar motos de pequenas cilindradas ou de tamanho pequeno na rodovia, pelo que já expus, pelo deslocamento de ar que os grandes veículos fazem ocorrer na rodovia, fazendo com isso que se perca o controle da moto. Se possível, utilizar uma moto maior e de maior cilindrada. Usar todos os equipamentos de segurança, como roupas apropriadas, grossas, para que se ele chegar a cair, ele tenha menos dano no seu corpo. Usar capacetes adequados, com viseira. Ser visível de dia e de noite e também no garupa. Então, utilizar refletivos nas roupas e usar roupas coloridas de dia. E utilizar a faixa como se estivesse dirigindo um carro, ocupando a faixa um espaço para que não haja, num lugar de 2 passagens, 2 veículos, tenham mais veículos ultrapassando, fazendo com isso que se diminua o seu espaço de segurança. O informativo da TVE São Carlos fica por aqui. Volta na próxima edição, que você sabe, acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite. Até lá!